Olá, pessoas, tudo bem? Espero que sim. No vídeo anterior, eu fiz exatamente essa demonstração aqui para vocês, ó, tá? Eu mostrei que a soma de arcos, né, de seno, ou seja, seno de um ângulo mais um outro, vai ser a soma desses produtos aqui, ó, colocados desse jeito: seno do primeiro, cosseno do segundo, e depois o seno do segundo e o cosseno do primeiro. E aqui embaixo eu fiz um exemplo para vocês, né? Mostrei que o seno de 90 graus, você pode então calculá-lo utilizando aí a soma de arcos, ó, e vai resultar realmente em 1. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Algumas variações dessa relação. Por exemplo, a primeira variação que nós temos é essa daqui, ó, que se aqui dentro for negativo, esse sinal aqui também tornar-se-á negativo. Bom, vou mostrar isso para vocês relembrando uma coisinha que acontece dentro do círculo trigonométrico. Bom, então eu tenho aqui desenhado um círculo trigonométrico e eu vou montar aqui o que eu quero, tá, para exibir para vocês passo a passo, porque é como eu sempre falo para meus alunos, né? Se você sabe cozinhar, você consegue degustar melhor um pão de queijo, um arroz. Eu citei pão de queijo porque, né, sou mineiro, então a primeira coisa que a gente pensa é em pão de queijo, coisas do tipo. Então, se você entende bem a receita, você consegue entender melhor o resultado. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um ponto qualquer nesse círculo trigonométrico, por exemplo, aqui, ó. Esse é o meu ponto D. Vou colocar o ponto aqui da origem, porque ele vai ser a minha referência. Então, eu vou montar aqui o segmento ED, de forma que, nesse segmento, eu vou poder girá-lo à vontade. Eu posso colocar esse D onde eu quiser aqui nesse círculo trigonométrico, tá bom? E esse ângulo aqui, ó, que forma com o eixo horizontal, é o ângulo que a gente, né, por uma questão assim de conveniência, a gente marca ele aqui na frente desse ponto. Só que esse ponto, ele tem coordenadas do plano cartesiano. Então, se a gente der um zoom aqui, ó, você vai ver que esse ponto aqui, por exemplo, ele está ligando aqui no 0,84, né, em x, e no y ele está no 0,54. Ó, se eu baixar aqui um pouquinho, vocês vão ver que dá isso aqui, ó, 0,84 em x aqui embaixo, tá vendo? E o y dele aqui, ó, aproximadamente lá 0,54, tá? Bom, mas a gente marca, né, esses ângulos, como eu já falei em vídeos anteriores aqui, para não ficar uma poluição aqui dentro do desenho, né? Se toda hora você for marcar o ângulo aqui dentro, se você marcar 5 ângulos no círculo trigonométrico, já ficaria uma coisa bem poluída aqui dentro. Bom, e agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar um outro ponto em algum lugar, só que esse ponto não vai ser marcado aleatoriamente. Por quê? Eu vou marcar um ponto que ele surgirá a partir de uma perpendicular a esse segmento na origem. Então, eu venho aqui agora, vou fazer a interseção desses dois objetos com a minha circunferência. E vou agora montar esse segmento GE aqui, ó, que é o que eu preciso. Então, não vou exibir mais essa reta e vou tirar esse rótulo aqui. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou movimentar dessa maneira aqui, ó. Ele marcou um ponto F aqui embaixo. Eu vou movimentar dessa maneira aqui, ó, de forma que de um ângulo para o outro eu tenho uma distância de 90 graus, porque eu construí isso aqui como sendo um ângulo de 90, tá? Bom, algumas coisas elas acontecem quando a diferença entre os dois ângulos ela é 90 graus. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui um ângulo bem próximo. Note que aqui, como o eixo x é o cosseno e o eixo y é o seno, o cosseno desse ângulo D, ele vai ser o seno desse ângulo aqui, ó. Eles vão bater no mesmo valor. E eu posso rodar isso aqui à vontade, ó, do primeiro e segundo quadrantes, do jeito que eu quiser, ó. Olha lá. Os valores em x desse ponto D serão os valores em y desse ponto G. Tá? Isso é fato. Olha aqui, ó. Se eu colocar aqui no 0,6, ó, olha lá, ó, 0,6. Se eu colocar aqui no 0,4, mas ó, olha lá, ponto G, 0,4.
Muito bem, então isso quer dizer o seguinte, que o cosseno desse d, ele vai ser o valor do seno desse d. Quer dizer que quando ângulos distam 90 graus, o cosseno de um vai ser o seno do outro. Ó, vamos para o segundo quadrante? Olha aqui, ó, segundo quadrante. O cosseno dele é menos 0,4. Olha o seno, menos 0,4. Vou lá para o terceiro quadrante agora. Ó. Agora, o cosseno desse d, eu vou marcar no 0,8 aqui, ó, menos 0,8. Olha o seno do g aqui, ó, menos 0,8, tá vendo? E agora eu vou para o quarto quadrante. Vou colocar aqui no rumo do 0,6, ó, o d. Olha lá o y do g, 0,6. Então, isso mostra para a gente que o cosseno de um ângulo, que é 90 graus menor do que o outro, ele vai valer o seno desse outro. Ah lá, então, vou deixar aqui registrado já a nossa primeira relação, ó, que quando você tiver, então, um ângulo que é 90 graus maior que o outro, esse cara que é 90 graus maior do que o outro, o seno dele vai ser o cosseno daquele lá atrás, tá? Muito bem, existem outras consequências em relação a isso. Vamos pensar agora em relação ao seno. O que está acontecendo com o seno desse d em relação ao seno do g aqui, ó? Então, vamos colocar aqui primeiro esse d, ó, apontando no 0,2, ó. Então, o seno dele dá 0,2. Olha o cosseno dele, ó, menos 0,2. Trocou o sinal. Será que é uma coincidência? Vamos subir mais. Vamos pegar aqui, ó, no d. Está no 0,8. Vamos ver o cosseno do g, ó, menos 0,8. Está trocando o sinal, né? Ó, vamos pegar aqui agora o seno como 0,8. Ó. Olha aqui, 0,8 no rumo do d, em x no g, menos 0,8. Ó, vamos pegar esse aqui agora, ó, no rumo do 0,2 em y. Ó. Olha aqui o que está acontecendo com o x do g, menos 0,2. Ah, então está havendo uma troca de sinais, né? Olha aqui, ó. Então, se o y desse d vale menos 0,8, o x dele, do g, ó, vale 0,8. Então, está havendo uma troca de sinais. Quer dizer, então, o seguinte, ó, nessa mesma relação em que um ângulo é 90 graus maior do que o outro, o que está acontecendo? O seno do menor, ele é menos o cosseno do maior. Eu poderia escrever tudo isso aqui de uma maneira diferente. Como assim? Eu vou até copiar aqui para vocês verem. Ó. Poderia escrever simplesmente o seguinte. Nesse caso aqui do seno e do cosseno, ó, vou até deixar na mesma ordem, né? Porque eu coloquei o cosseno primeiro. Gente, se um ângulo ele é 90 graus maior do que esse, então quer dizer que esse aqui é 90 graus menor do que esse. Ou seja, eu poderia vir aqui simplesmente então e colocar o seguinte, ó. Como esse ângulo ele é 90 graus menor do que o outro, eu vou chamar esse outro aqui de beta, por exemplo. Ó, vamos pegar um beta aqui. E aí, esse ângulo que está aqui seria o beta menos 90. Ó, é uma outra maneira de escrever a mesma coisa. Tá vendo? Só que aí você deixa como referência o cara que está do lado direito. Então, aqui, ó, vamos falar que esse cara aqui é o meu beta agora. Ó. Então, vamos pegar um beta aqui. Então, esse aqui vai ser o meu beta menos 90. E faz todo sentido você pensar tanto na ida quanto na volta. Ó, então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vamos pensar em um ângulo qualquer. Vamos pegar esse ângulo aqui, nesse lugarzinho, ó, cujo seno dá 0,8 e o cosseno dá menos 0,6. Então, vamos pensar nessa linha aqui. Ó. Então, o seno dele, seno de beta, ó, que dá 0,8, está aqui. Ele vai ser o cosseno do beta menos 90 graus. Então, ó, vamos pensar no seguinte, ó. O beta, vamos pensar nessa terceira linha aqui. O beta é o ângulo maior, então eu estou pensando nesse ponto G aqui, tá certo? Que é o ângulo que está mais para frente. Logo, o beta menos 90 é o ângulo que vem antes, então eu vou pensar nele primeiro. Vamos pensar ele em algum lugar aqui, ó. Vamos colocar ele nesse rumo aqui, ó. Então, o seno dele é menos 0,8 e o cosseno é menos 0,6, tá? Então, vamos lá. O seno desse beta, menos 0,8, tem que dar o cosseno do ângulo que é 90 graus menor que ele. Ó, então, vamos ver aqui, ó, menos 0,8, o cosseno dele, ó, menos 0,8. Olha aqui, ó, tá certinho.
Deixa eu só complementar aqui, que eu esqueci de colocar o sinal de menos aqui, né? E isso faz toda a diferença. Ó. Então, veja o seguinte. Eu estava pegando aqui na terceira linha, né? Ó, então, seno de beta, que é menos 0,8. Então, ele tem que ser o cosseno do ângulo que está 90 graus antes dele. Olha lá, o cosseno dele, menos 0,8. Vamos pegar esse aqui, ó, seno de alfa. Bom, alfa, não, vamos pegar com menos 90, né? Então, temos beta e beta menos 90. Bom, então o beta é o maior ângulo. Vamos pegar agora em outro quadrante. Vamos pegar aqui, ó. Aí você pode até pensar assim, poxa, mas esse ângulo aqui é menor do que esse. Não, porque eu já dei uma volta, né? Ó, aqui o D é 0. Aqui o D é 90, 180, 270, 360. Ó, aqui eu já andei mais um pouco, então ele é um ângulo maior que 360. Então, se a gente pensar nessa situação aqui, ó, esse ponto G ele já passou de 360. Então, ele é maior, sim, do que o ângulo D. A gente tem que considerar o arco inteiro, né, o giro que ele deu. Então, vamos lá, cosseno de beta. Beta é o maior ângulo, né? Então, estamos falando do G, que já passou de 360. O cosseno dele é um valor aqui bem pertinho de 1. Então, eu vou andar mais um pouquinho para eu poder visualizar um valor melhor aqui, ó. Vamos pegar mais ou menos aqui, ó. Então, o cosseno dele é 0,8. Então, eu estou afirmando que o cosseno dele vai ser menos, né, porque vai ter o sinal trocado, do valor do seno do ângulo que está 90 graus antes dele. Bom, o seno desse ângulo aqui é menos 0,8. Ué, mas o cosseno desse deu 0,8. Ah lá, realmente eles têm sinais trocados. Tá vendo? Bom, e existe uma outra maneira também, uma outra relação, que é, inclusive, a que eu vou usar na soma de arcos, que é o seguinte. A gente tem um ângulo, mas a gente também pode ter o menos o ângulo. Como assim? Esse D aqui, nesse momento, representa o ângulo 0, né? Se eu venho para cá, ele acaba tendo um valor positivo, o ângulo. Agora, se eu faço o giro contrário, ele tem um valor negativo. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo que está aqui embaixo, né, representado pelo ponto D, ó, o seno dele está sendo menos 0,2. Perfeito. Quem que ele é em relação a esse cara aqui, ó? Ele é o simétrico dele aqui embaixo, né? Então, é como se eu estivesse literalmente pegando um espelhamento aqui, ó, e trabalhando com esse ângulo aqui embaixo, ó, dessa forma. Tá vendo? Então, à medida que eu subo esse ângulo aqui, ó, eu estaria descendo esse ângulo aqui, porque esse eixo x meu, ele passou a ser um espelho, né? Ele passou a ser um espelho entre esses dois ângulos. Então, o que está acontecendo? Aqui no ponto D, eu estou tendo valores de seno positivos, e aqui no ponto H, eu estou tendo valores de seno negativos. Quer dizer o seguinte, ó, quando eu pego um ângulo aqui em cima do D e eu pego o simétrico dele aqui embaixo, em relação a seno, os valores, os resultados, eles estão trocando sinais. Só que esse simétrico aqui ele é obtido de que maneira? Ó, vamos voltar aqui. Então, eu tenho aqui o ângulo D e o ângulo H. Vamos supor que esse ângulo D seja mais ou menos aí uns 20 graus. Então, esse ângulo aqui é o de menos 20. Por quê? Ó? Porque está aqui no zero. Então, ele desce 20 graus. Ou seja, ele é o ângulo de menos 20. Aí, ó, o seno de 20 em relação ao seno de menos 20. Tem sinais trocados. Ó, pega esse ângulo aqui, que está mais ou menos, sei lá, no 40 graus. Então, esse ângulo aqui seria o menos 40. Olha lá, eles têm sinais trocados em seno. Ou seja, o seno de beta ele vai ser menos o seno de menos beta, tá? Por conta dessa simetria horizontal que a gente tem aqui, tá certo? Bom, vamos analisar agora o cosseno. O que acontece se eu mudar o sinal do cosseno lá dentro? Então, vamos fazer a mesma coisa, só que agora eu quero uma simetria vertical. Então, vou passar esse cara para cima aqui, ó. Vamos pegar, então, esse ângulo aqui, ó, D. O simétrico dele é o H, tudo bem? Está aqui, ó. Eu vou até tirar esse objeto aqui, não preciso dele momentaneamente. Então, veja bem, ó, aqui eu tenho o seno do ângulo D, que vale 0,6. Ó, o seno de H vale menos 0,6. Só que a minha questão aqui é o que acontece se eu trocar o sinal do ângulo?
E não simplesmente pegaram a simetria, né? Quando eu troco o sinal do ângulo seno, ocorre uma simetria. Mas vamos lá. Aqui eu tenho ângulos positivos quando eu faço esse giro. Então, eu vou sair aqui do zero e chegar aqui. Então, o que eu sei? Vamos voltar aqui. Ó. Estou aqui no zero, então eu quero o ângulo D com o sinal trocado. Então, eu quero esse ângulo aqui. Ó. Vamos ver o que acontece com os cossenos deles. Ó, o cosseno desse cara de cima é 0,6 e o de baixo também é 0,6. Ah, vamos pegar uma simetria aqui do lado esquerdo? Ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó, nesse rumo, né? Então, se eu trocar o ângulo dele, ou seja, aqui eu estou girando 90 mais um pouquinho. Então, agora eu vou girar 90 mais um pouquinho, só que ao contrário. Olha lá os cossenos, ó, idênticos, ambos dando menos 0,2. Ou seja, quer dizer então que eu posso escrever que o cosseno de beta é igual ao cosseno de menos beta. Ambos vão dar o mesmo valor. E é nessa daqui agora, ó, que eu vou me basear para trabalhar com a soma de arcos. Então, vamos voltar lá para a nossa fórmula. Bom, então, de acordo com as nossas observações ali, ó, nós temos essas conclusões aqui, né? Que o seno de um ângulo é menos o seno do menos o ângulo. Ou seja, se você dá um giro ao contrário, você troca o sinal do seno. Com a mesma abertura, né? E se você tem um giro ao contrário em relação ao cosseno, ambos com a mesma abertura, o cosseno ele se mantém. Então, agora, qual que é a minha indagação, né? Eu estou trocando esse sinal aqui dentro. Ó. Ou seja, estou pegando um ângulo alfa e estou pegando menos um ângulo beta. Então, esse ângulo beta aqui, eu estou girando ele ao contrário. Então, aqui ó, eu vou ter o cosseno de menos beta e aqui eu vou ter o seno de menos beta, porque eu tenho que respeitar o ângulo que está aqui dentro, né? Então, veja bem, aonde eu quero chegar? Ó. Eu tenho isso aqui, que seno de alfa mais beta é seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Estou trocando o sinal aqui dentro, só que trocar esse sinal significa que eu estou fazendo isso aqui, né? Ó. Eu estou subtraindo um valor positivo. Ou seja, estou tendo um giro ao contrário. Logo, temos isso. Então, eu vou ter aqui o ângulo de menos beta e o ângulo de menos beta. Bom, consequentemente, o que a gente vai ter? Ó? O cosseno de menos beta é igual ao cosseno de beta. Ou seja, então eu posso tirar esse sinal aqui, ó, que o valor do cosseno vai ser o mesmo. E no caso do seno, ó, se eu trocar o sinal lá dentro, eu tenho que trocar o sinal de fora. Ou seja, então se eu trocar esse sinal daqui de dentro, eu tenho que trocar o sinal daqui de fora. E por isso que o seno de alfa menos beta vai ser seno alfa cosseno beta menos seno beta cosseno alfa. Quer dizer que se eu trocar o sinal aqui dentro, eu tenho que trocar o sinal aqui fora nessa fórmula. Muito bem, e a questão do cosseno? Como que eu trabalho com o cosseno de alfa mais beta? Muito bem, então agora que eu voltei no meu vídeo anterior para poder explicar isso para vocês. No vídeo anterior, que eu não vou repetir, basta você ver o vídeo anterior, eu calculei aqui os valores de seno e cosseno, tanto de alfa e beta, nos dois triângulos, né? Tanto da esquerda e direita, triângulos retângulos, e aqui no lado direito eu calculei a área, né, desse triângulo grande, que é justamente a soma das áreas dos triângulos pequenos. Bom, e o que eu fiz aqui? Ó? Eu trabalhei com a fórmula de área usando o valor de seno, né? Porque na hora de tirar esse h daqui da fórmula, eu usei o seno de alfa mais beta. Então, o que eu teria que fazer agora? Usar o cosseno de alfa mais beta, ao invés do seno de alfa mais beta. E aí, na hora de substituir na fórmula, eu teria o valor do cosseno de alfa mais beta. Eu não teria mais o seno, tá? E aí, o que eu faria? Naquelas substituições lá, que eu teria com seno e cosseno, eu faria as mesmas substituições necessárias que eu tenho aqui, ó, né? As mesmas relações que eu obtive nesse círculo trigonométrico. E aí, eu teria chegado em uma relação aqui, ó, em que eu teria o seno multiplicado com o seno e o cosseno multiplicado pelo cosseno. Ou seja, eu não teria a mistura de senos e cossenos. Dessa forma, eu chegaria nisso daqui, ó, que o cosseno de alfa mais beta é o cosseno alfa cosseno beta menos o seno alfa seno beta. E que o cosseno alfa menos beta vai ser o cosseno alfa cosseno beta mais seno alfa seno beta.
Então, notem que da fórmula do seno para o cosseno, o que a gente tem aqui ó, de principais mudanças, né? A troca dos sinais, ó, quando aqui dentro for positivo, aqui também vai ser positivo, no caso do seno. Então, aqui, ó, do lado de fora, você obedece o sinal que está aqui dentro. Já no caso do cosseno, você troca. Se aqui for mais, aqui é menos. Se aqui for menos, aqui vai ser mais. E uma outra mudança significativa foi que o seno ele se mistura, né? O seno e o cosseno. O cosseno ele já não se mistura. O cosseno fica com o cosseno e o seno fica com o seno. Bom, eu tenho até uma historinha que eu conto para os meus alunos, assim, uma besteirinha, mas é só para não esquecer isso, né? Você imagina o seguinte, você imagina aí que você tenha duas pessoas cujos nomes são seno e cosseno. Muita maldade, né, de um pai batizar o filho de seno e cosseno, mas deve existir, viu? Depois vamos procurar na internet. Aí, o que acontece? Vamos imaginar que o seno, ele é um cara, assim, muito bacana. Muito bacana. E vamos imaginar que o cosseno é um cara muito chato. Ninguém suporta ele de tão chato. Bom, o que a gente sabe de pessoas bacanas? Pessoas bacanas, elas fazem, né, o que você pede, elas concordam com você, né? Elas não ficam criando atrito, tá certo? Já os caras, assim, que são muito chatos, geralmente eles não concordam com você, né? Discordam o tempo inteiro. E o fato do cara ser muito bacana, além dele concordar com você, então eles concordam com você e se misturam com a galera, né? Que o cara é muito bacana. Já caras muito chatos, além deles não concordarem com você, eles não se misturam com a galera. Essa é a tendência das pessoas chatas. Bom, sendo assim, vamos trazer isso para cá. O seno é um cara muito bacana, então ele concorda com você e se mistura com a galera. Ou seja, quando você pegar aqui, ó, o seno da soma, ele concorda com você, é uma soma aqui, e ele se mistura com a galera. Então, é seno vezes cosseno. Tá vendo? A mesma coisa aqui na subtração. Ó. Uma coisa menos a outra. Ó. Concordou com você. Então, aqui é menos. E aqui, seno vezes cosseno. Ó. Se misturou com a galera. Cosseno é chato pra caramba. Então, ó, se aqui for mais, aqui vai ser menos. E ele não se mistura com a galera. Olha lá, fica os cossenos chatos lá sozinhos. E se aqui for menos, aqui é mais. E está aqui os cossenos chatos sem se misturar com ninguém. E detalhe, geralmente a pessoa que é chata, ele não concorda com você, vírgula, não se mistura com a galera e faz questão de sair na frente de todo mundo. De fato, olha aqui, ó, cosseno de A mais B, o cosseno vem na frente. Ele não pode vir depois, ele vem na frente. Qual cosseno vem primeiro é irrelevante, se é o cosseno beta ou o cosseno alfa. Mas tem que vir cosseno na frente. E aqui também. Ó. No caso do seno, é irrelevante. Ó, você pode ter seno vezes cosseno ou cosseno vezes seno. Então, ele não faz questão de sair na frente. Aqui também poderia ser cosseno vezes seno. Tá? Já no cosseno, não. Ele faz questão de sair na frente. Então, ele tem que vir na frente. Porque senão aqui ficaria menos cosseno A, cosseno alfa, cosseno alfa, cosseno beta. E não pode, né? Por isso que ele tem que vir na frente. Tá certo? Bom, não obstante disso, pessoas, existe também a tangente da soma de arcos. E aí a tangente da soma de arcos, então, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Um abraço para vocês.